Hoje, na reportagem da Rádio Clube 98, a nossa conversa é sobre o Novembro Azul. Quem fala mais sobre o assunto é o médico urologista Dr. Paulo Maurício Buzo. Doutor Paulo, muito bom dia. Eu queria que você falasse da importância do mês do Novembro Azul. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Novembro Azul é uma iniciativa do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia, no sentido de informar, esclarecer e motivar os homens a fazer periodicamente, uma vez por ano, no mínimo, assim, os exames necessários para a detecção do câncer da próstata. Então, normalmente, nessa, nesse mês, há um incentivo para isso, porque é uma doença de extrema gravidade, uma doença que tem uma mortalidade alta, né? E quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor o desenvolvimento do tratamento e da recuperação do paciente. Importante a gente falar também do tabu que vários homens têm de fazer um exame, porque o exame do toque é um exame invasivo, né? E eu queria que o senhor falasse também desse tabu que existe entre os homens de fazer e justamente torna a mortalidade do câncer ainda maior. O toque retal é um exame, na verdade, indispensável, né? Muito embora hoje a gente tenha exames de imagem muito sofisticados, exames de laboratório muito bons, mas o toque retal ainda é uma arma muito importante para o diagnóstico. Existe esse tabu porque as pessoas assim fazem uma confusão de um simples exame físico com alguma questão sexual, alguma sexualidade que não tem nada a ver, né? Os exames das mulheres são muito piores, né? O exame ginecológico é muito mais difícil, muito mais invasivo do que um simples toque retal. E muitas vezes a pessoa que não faz o toque retal fica assim com uma falsa impressão de que o exame de sangue é normal afasta o câncer. Não, não é isso. O exame de sangue ele não tem uma normalidade. Né? Existem pacientes com o exame de sangue bem baixinho, as cifras baixas, com câncer. E a maioria dos pacientes que tem o exame alto também não tem câncer. Tem outra doença que chama-se hiperplasia benigna, que faz o exame de sangue aumentar. Então, o exame de sangue ele não é totalmente confiável. Né? Então, você tem que associar um simples exame que você faz no consultório em poucos segundos, né? E que leva a uma possibilidade de um diagnóstico bem mais exato do que o simples exame de laboratório, ou até mesmo a imagem. Você pega uma ultrassonografia, uma tomografia, não te dá a certeza de que ali tem uma doença grave. Né? Então, esse tabu ele vem sendo também progressivamente afastado. Né? As pessoas têm se conscientizado e têm visto assim, que ficar doente com uma doença mais grave, mais séria, é muito mais sofrido do que simplesmente fazer um toque retal. Eu queria falar também da importância da gente saber a partir de qual idade é necessário fazer o exame de toque retal. Então, isso é muito importante. Esse mês do Novembro Azul é para a gente alertar principalmente isso. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia ela recomenda que todos os homens acima dos 50 anos, uma vez por ano, façam o toque retal e o exame de sangue, basicamente. A ultrassonografia depende, alguns casos sim, outros não, mas não é rotina. Os pacientes que tiveram um familiar de primeiro grau com câncer, comprovadamente, por exemplo, o pai, um dos avós e principalmente o irmão, deve fazer aos 45 anos. As pessoas da raça negra, que têm uma incidência maior e de câncer mais agressivos, também aos 45 anos. E qualquer pessoa que tiver sintomas, e os sintomas quais são? Dificuldade ou alguma alteração para urinar. A pessoa está bem, de repente começa a urinar mal, urina com dificuldade, ou sangue na urina, ou levantar muito de madrugada para urinar, mesmo sendo de uma idade mais jovem, deve fazer também. Deve fazer a consulta, os exames locais, né, o exame de toque, de laboratório, imagem, seja o que for. Mas, em regra, 50 anos em diante, uma vez por ano. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Essa foi a nossa entrevista com o doutor Paulo Maurício Buzo a respeito do Novembro Azul. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.